Olá, Emanuel aqui, mais um dia nos estudos de Vex. Hoje estamos no dia 11. Aqui ele começa a falar de comparação, utilizando o comando if, que é o se traduzindo do inglês. Isso vem muito da linguagem de programação tradicional. O Vex trabalha muito similar ao C, e aqui no site ele mostra como funciona a estrutura do if. A gente usa uma operação de teste aqui. Se passar no teste, ele vai executar o que tiver entre chaves. Então, tudo que tiver entre essas chaves vai ser executado. Tudo isso se passar no teste. Aí aqui ele mostra alguns exemplos de usar um atributo menor que 1, aí ele vai executar ou usar o arroba ptnum menor que 50 faz alguma coisa, ou quando o nome for igual a peça 5, ele vai executar. Então isso aqui são alguns exemplos. E aqui ele alerta, a igualdade é sempre com dois iguais aqui. E isso vem da programação mesmo. Se a gente colocar só um igual, como o exemplo que ele mostra aqui, na programação você indicar só com um igual, você está atribuindo 5 na variável. Agora, quando a gente usa 2, aqui sim a gente está usando a operação de igualdade. A gente está comparando a variável com o valor 5 aqui. E depois dele fazer essa breve introdução para quem não conhece a função if da programação, e agora ele traz um exemplo usando a função help_point_bbox que a gente viu nos dias anteriores aqui. Então bora para o Houdini e aplicar esse código. Primeiro, aqui no código, a gente só criou uma variável bbox para armazenar essa informação e eu atribuí que ele ficasse inteiramente com a cor vermelha. E com o if, a gente conseguiu dividir metade do personagem em vermelho e metade do personagem em verde. Como a gente viu no dia anterior, o bbox ele cria um bound box e retorna valores variando de 000 na base e indo até 111 no topo. A gente primeiro definiu que ele todo seria vermelho, e com o if eu consegui definir e sobrescrever. Abaixo de 0.5 eu quero que pinte de verde. Eu poderia fazer isso daqui. E aí eu faço o inverso. Metade para cima vai ser verde, metade para baixo vai ser vermelho. Aí depois ele fala que talvez testar o if com a função .product de n e o vetor 010 estiver acima de um limite e colorir baseado nisso. Então bora utilizar esse código aqui. Essa função agora está funcionando apontando a normal vindo do eixo Y. É como que se tivesse caído neve no personagem nessa direção. Aí depois ele fala da gente utilizar um parâmetro para a gente conseguir definir o quanto dessa variação vai acontecer. Então bora testar isso. Aí uma forma da gente customizar o if acaba auxiliando para a gente customizar o nosso código aqui e também deixar uma forma de interação aqui dentro do Houdini. E por último ele fala que uma alternativa da gente fazer essa construção desse código, que é utilizando o else. Na prática, o que esse código vai fazer aqui? Se isso aqui for verdade, faça isso.
Se não, faça isso. É basicamente isso. Então bora fazer aqui. Que na prática vai fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui, em algumas situações, essa forma aqui deixa mais intuitivo e acaba até ficando mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Ah, então se tal coisa acontecer vai fazer isso, caso contrário vai fazer o oposto. Ele até pede para a gente testar de mudar aqui, no caso faz o inverso aqui. Agora ele fala sobre testes de igualdade. Nesse ponto ele só está explicando como funciona o operador de igualdade. Aqui ele usa os dois iguais para fazer a comparação entre dois valores. Aí aqui ele fez um exemplo bem simples aqui. Variável A igual a 3, variável B igual a 3. Então isso aqui é verdade, ele vai fazer o que tiver logo abaixo. Aí depois ele faz um outro exemplo. Variável foo aqui tem 0 e o variável bar tem seno de π. Aqui ele explica que o seno de π é 0, mas por questão de limitação da programação, o resultado não vai ser exatamente 0, ele vai vir um valor muito pequeno, aqui 0.00087 aqui. E isso aqui vai falar que é falso. Nessa situação, a gente acaba tendo que criar alguns artifícios. A gente vai utilizar valores que tem número flutuante aqui, que é o float, que são esses números quebrados. Aí geralmente acaba utilizando não diretamente o 2 igual, mas uma operação de comparação entre os dois valores aqui e compara se ele for menor do que 0.001. Aí isso daqui já ajuda a ter um resultado que a gente consiga entrar e executar. Aí ele fala, e numa situação em que, na verdade, o bar é um número negativo, do jeito que ele está aqui, isso quebraria o código e ele não entraria. Aí por isso que ele fala de usar a função ABS, que aí garante que a questão do sinal ali não vai afetar na hora de fazer a comparação. Essa parte aqui não tem um exemplo prático no Houdini, é só mais uma exposição técnica de como o if funciona e as limitações que pode aparecer na hora que a gente está trabalhando no código ali e achar que trabalhando ali com algum número do tipo float e a gente faz a comparação. Nessa situação, às vezes não é muito interessante a gente usar a comparação de igualdade e tentar fazer uma alternativa usando menor que ou maior que. Agora ele fala sobre múltiplos testes, ou seja, eu posso encaixar vários ifs. Se eu quiser poder fazer uma coisa, eu quero ser bem específico que, por exemplo, se o @ptnum for maior do que 50 e se o p.x for menor que 2, aí sim ele vai aplicar o código. Então a gente pode até fazer esse teste aqui. Aí ele continua, esse código aqui tá certo com ele. Existe uma forma mais interessante da gente escrever esse código, que é combinar essas condições num único if. E a gente pode utilizar um comparativo ali, utilizando o AND, que é utilizando esses dois símbolos aqui. O AND funciona da seguinte forma: quando essa condição for verdade e essa condição for verdade, executa o código. Na prática, a gente é a mesma coisa do que isso daqui, só que escrito num único if. Se a gente ver aqui, a gente tem o mesmo resultado, não muda nada. Aí aqui para baixo é basicamente ele explicando as outras condições que a gente pode utilizar. Tem o ou, aqui o OR, que é utilizando essas duas barras aqui. O OR funciona da seguinte forma:
Se pelo menos uma das condições for verdade, ele vai executar o código. Enquanto o end depende que as duas condições sejam verdade, o ou, se esse aqui ou esse aqui for verdade, ele vai executar. Então o ou é uma comparação que dá um pouco mais de flexibilidade na hora da gente entrar nesse código aqui. Aí ele fala que a gente já viu as comparações menor que, maior que e o de igualdade. Agora a condição de diferença ali é exclamação igual. Isso aqui é o diferente. Nesse caso aqui, if pt_num for diferente de 5, aí ele vai executar. Quando ele encontrar o pt_num igual a 5, ele vai ignorar e não vai fazer esse código. Mas todos os outros ele vai rodar e executar esse código aqui. Aí tem mais algumas variações, que é o menor igual ou maior igual. Nessa situação aqui de menor igual, ele vai fazer todos os números 0, 1, 2, 3, 4, incluindo o 5. Se a gente só trabalha com o menor que, sem o igual, ele vai fazer o 0, 1, 2, 3, 4. Essa é a diferença do menor e o menor igual. E ele finaliza aqui essa parte mostrando que a gente pode também concatenar expressões mais complexas e fazer a comparação entre elas aqui. Em termos de programação, em termos de desempenho ali, você deixar tudo numa única linha, teoricamente você tem um melhor desempenho na hora de leitura do código. Mas em termos de leitura mesmo, humanos pegando o código para ler, isso daqui é bem confuso de entender o que está acontecendo. Aí ele mostra aqui, o mais interessante seria a gente quebrar esse código aqui em partes. Então a gente teria a primeira parte fazendo essa primeira atribuição e depois uma outra parte com essa segunda atribuição, que é esse código. Ele criou um float A que recebe a primeira condição e o B recebendo a outra condição. E aí ele só compara A menor que B. Se A for menor que B, aí ele vai executar o que está acontecendo aqui. Esse dia aqui, ele teve uma preocupação maior para quem não conhece muito da parte de programação, de como utilizar essas condições aqui. Aqui ele mostrou pouco exemplo muito prático e mais a questão do código em si e de como a gente trabalhar. Essa parte de como formatar o código, aí ele mostrou aqui que a gente pode fazer tudo em uma única linha, que para leitura é muito ruim. Aí ele mostra alguns tipos. Eu estou mais acostumado com essa estrutura de codificação. Tem gente que utiliza essa codificação. Eu não sou muito fã, mas tem bastante gente que usa também, que fica visual de onde começa e onde termina. Eu, por costume, eu gosto de utilizar essa notação aqui. E é isso, aqui ele só mostra forma de formatar para leitura. Tanto essa quanto essa é mais interessante assim para a gente entender o código. Podemos ir para os exercícios, mas antes de ir para os exercícios, ele tem um bônus nesse capítulo. Ele mostra aqui uma outra forma de utilizar o if sem o if. Eu já vi essa anotação em JavaScript. Quando eu estava na ciência da computação, eu estudei um pouco de JavaScript. Eu já cheguei a ver. Se eu não me engano, também tem no próprio C mesmo. Só que a gente acaba utilizando mais o if. Talvez utilize mais quando você trabalha mais com codificação mais high level, assim, que eu não cheguei a esse ponto. Eu acho que acaba utilizando mais. Mas aqui ele mostra como funciona. A gente tem já direto o teste. Aqui, no caso, ele está fazendo o teste se o @time módulo 1 for igual a 0. Se isso aqui for verdade, ele vai atribuir 1. Se for falso, ele atribui 0. Isso daqui é uma forma mais enxuta da gente fazer o if também. Isso aqui é uma outra forma de escrever. Então bora para o exercício. Exercício 1. Ele quer que ondas comece apenas depois que o @time seja maior do que 2 segundos. Então bora fazer aqui.
Para esse eu vou utilizar o grid, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Esse foi o exercício 1, só explicando o código. Eu criei uma variável para receber o length. Lá no início foi a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer. Aí, antes de usar o if, eu criei o CD já direto com a função seno para criar as ondas, e eu apliquei aqui o próprio D e uma escala. Aí para testar eu usei o @time, só que eu queria fazer ele se movimentando aqui. Aí depois que eu vi que isso funcionou, aí eu criei a condição. Se o @time for maior que 2, aí ele começa a executar. Antes disso, ele não executa o código de aplicar as ondas. Então foi isso aqui que eu fiz. Agora vamos para o exercício 2. Está um pouco confuso, mas seria algo no sentido de ter cores, ter uma cor específica nos pontos que estejam apontados por um ponto ou normal específica. Então é meio abrangente, vamos testar aqui e ver o que a gente consegue. Aqui eu fiz alguns testes. Eu fiz que o if alterasse a modos de visualização dependendo da posição do ponto. Se eu deixar ele muito abaixo, ele usa uma visualização. Se eu deixar ele mais alto, ele vai usar outra visualização aqui. Eu peguei aqui as anotações dos dias anteriores para dar uma relembrada. Então aqui eu comecei pegando qual ponto que eu estou trabalhando aqui, que vem da entrada 1 aqui,
no caso a segunda entrada. Lembrando que no Houdini a primeira entrada é 0, 1, 2 e 3. Então eu peguei o que vem da segunda entrada e eu peguei a informação do atributo P e armazenei aqui na variável PT. Aí o vetor pôs aqui, eu peguei a posição desse ponto. Eu armazenei o vetor da posição desse ponto. Essa variável aqui é o número do ponto. No caso, se eu for clicar aqui, essa variável que eu estou armazenando, na verdade é o ID do ponto, é o PTNum. Então aqui o valor dele é 0. E aqui a posição, aí sim eu estou armazenando esses valores aqui na variável pos. Aí depois eu fiz duas operações aqui. Uma de distância, aí dependendo da distância do ponto ele vai aparecer no indicado ali no porco. E o .num baseado tanto na posição quanto na normal. Aí aqui é aquela que a gente viu nos dias anteriores ali, ele simula uma iluminação no personagem. E eu criei um if, se a posição for maior do que 0.5, ele vai alterar a cor e utilizar a função da distância. Se não for, caso contrário, ele vai usar a função da normal. Agora o exercício 3, ele quer que a gente destaque todos os pontos que o seu PTNum pode ser claramente dividido por 10. Esse aqui foi tranquilo de fazer, eu só criei um parâmetro de teste para eu conseguir ver no spreadsheet o resultado. Assim eu conseguiria ver o que eu estava fazendo e se a lógica estava certa. Então, o que eu criei aqui nesse primeiro teste PTNum, eu só peguei, que informação tem o PTNum aqui. Então, esse teste está me falando que o PTNum aqui 0, 1, que é basicamente o ID do ponto. E o outro teste que eu fiz foi ver se a minha lógica estava certa. Se ele quer que eu destaque de vermelho os pontos que são exatamente divididos por 10, aí eu fiz o @ptnum módulo 10 é igual a 0. Isso significa que ele é dividido exatamente por 10. Eu vou fazer só mais um teste agora, só para garantir que, lendo aqui, que ele não explicou muito ali no site, ele retorna o valor absoluto do argumento. E com o teste 1 eu só garanti que realmente ele estava dividindo todo o número dividido por 0 aqui, 10 está 1, 20, 30, 40. Então aqui eu só utilizei esse teste aqui para ver se ele estava fazendo nos pontos certos. A gente conclui aqui o dia 11 com o porquinho de catapora aqui. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.